Boa noite a todos. Por favor, lembre de desligar os celulares. Por favor. Leitura de mensagem do livro Vinha de Luz. De alma desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo e Timóteo. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades de luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muitas vezes levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselha ao companheiro não olvidar-se a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado não o fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossa mente e deixar a espiritualidade amiga tocar nossos corações, nos envolvendo com seu infinito amor. Pai amado, Mestre querido Jesus, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, todos nós reunidos, para essa noite de aprendizado, de muito aprendizado. Esteja conosco, Senhor, e nos mostre sempre o seu caminho do bem, do amor, da caridade. Que o aprendizado dessa noite possamos levar para o nosso dia a dia e nos tornar pessoas melhores. Que assim seja. Quero convidar o João Cônigo para fazer a palestra da noite. Seja bem-vindo, João. Boa noite. É uma grande satisfação estar de volta aqui. Hoje o assunto não é fácil, mas é importante. Como vocês sabem, setembro foi o mês da prevenção do suicídio, o mês amarelo, por isso muita gente usando as fitinhas e falando-se mais sobre suicídio. Nós espíritas temos uma vantagem para lidar com o suicídio e com as pessoas
que se relacionam com suicidas, ou que estão próximos de suicidas, ou que estão pensando em suicidar. Porque o Espiritismo, primeiro, nos ensina que somos imortais. Se nós somos imortais, já começamos sabendo que suicídio não é solução, porque é simplesmente uma transição para outro estado, outro plano, e a gente sabe pelo Espiritismo que a situação se complica um pouco. Segundo, o Espiritismo nos ensina sobre a presença e a influência dos espíritos no nosso dia a dia. Então, aí vem a obsessão e as influências espirituais que levam pessoas a pensar em se suicidar ou a refletir sobre suicídio. Bom, antes da gente começar, vamos tentar desmentir alguns mitos sobre suicídio aqui. Primeiro, suicídio não está crescendo, tá? Segundo, não sou eu que falo, é a Organização Mundial de Saúde. O índice de suicídio por habitantes, que a pesquisa que eles fazem é habitantes, número de suicídios por 100 mil habitantes, está diminuindo ou mantendo-se estável na maioria dos países. Então, por que a gente ouve muito mais se falar de suicídio? Porque a gente está mais preparado para lidar com isso. Porque a gente está mais preparado para enfrentar essa realidade. Outra coisa também. Muitas estatísticas de suicídio são difíceis de você acreditar. Então, por quê? As religiões, quase todas elas, condenam o suicídio. Algumas, inclusive, rejeitam os suicidas. A Igreja Católica proíbe você enterrar suicidas no cemitério. E algumas coisas assim. Então, a família, em geral, se pode, não vai dizer que morreu por suicídio. Vai dizer outras razões. Então, isso também mascara as estatísticas. Quem se suicida mais, homem ou mulher? Homem. Quem tenta mais? Mulher. Homem é mais eficiente, né? Porque homem usa métodos mais violentos. Armas de fogo, se atirar de alguns lugares. A mulher, em geral, usa métodos mais suaves. Tomar pílula, cortar os pulsos, que são coisas que dá para acudir a tempo. Tá? Mas, de qualquer maneira, o suicídio é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando atualmente. E nós, como espíritas, estamos de novo numa posição privilegiada para ajudar esse grande mal que nós estamos enfrentando. Como nós podemos ajudar? Um suicídio afeta diretamente, em média, 6 pessoas. Um suicida afeta diretamente 6 pessoas. Por que uma pessoa se suicida? Problemas mentais, mas muitas vezes por falta de perspectiva, solidão, tristeza, depressão. E nós vamos falar um pouco aqui da depressão, que é um fator muito importante. Então aqui mais um mito. É melhor não falar nada com as pessoas para não dar ideias. Ao contrário, a gente tem que falar. Tem que falar, tem que buscar. Quando você vê alguma pessoa que está ao seu alcance, buscando ajuda, passando por uma fase difícil, se aproximar e se colocar à disposição, não é você se aproximar agressivamente, porque a pessoa vai se retrair, mas de como eu posso ajudar. Tem alguma coisa que você quer conversar? Outra coisa, muito importante, apesar de toda essa possibilidade que nós espíritas, temos de ajudar os suicidas,
a ajuda médica, psiquiátrica, terapêutica é fundamental. Nós não podemos ter a pretensão que vamos conseguir resolver o problema só nós. Então é sempre importante encaminhar os que estão passando por pensamentos suicidas, os que estão se inclinando ao suicídio, para autoridades competentes para que possam ser ajudados. No Brasil tem o CVV, aqui tem uma linha de suicídio também, de telefone. É estar à disposição para amparar essas pessoas no que for possível, porque com isso a gente pode salvar essas pessoas delas mesmas, porque no fim nós espíritas sabemos que um suicídio traz consequências seríssimas, porque você acorda do outro lado e a maioria dos suicidas acha que está cometendo suicídio porque acaba com tudo. Não acredita que existe uma continuação do outro lado. Com algumas exceções, a gente no livro Céu e Inferno tem o caso da mãe que se mata porque o filho morreu e ela quer ficar próximo do filho, acho que era no Céu e Inferno ou no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, né? E aquele outro caso muito interessante, né? Que obviamente todos os casos de suicídio, o peso da responsabilidade é de acordo com o conhecimento, como tudo no espiritismo a gente aprende, daquela mãe que não tinha como dar comida para os filhos, e na França, naquela época, os órfãos eram ajudados pelo governo e sustentados pelo governo, com comida, etc. Então mas os que tinham pais não eram. Então ela se mata para os filhos poderem ser amparados pelo governo e terem o que comer. Obviamente, é um erro, mas tem atenuantes, né? Então, de acordo com o Espiritismo, como o Espiritismo vê o suicídio? Emmanuel nos diz: suicídio é um ato de extrema rebeldia às leis divinas. Mas o Espiritismo não condena o suicídio. O Espiritismo não condena nada. O Espiritismo explica causas e consequências. Porque quando você fala, tem muita gente que fala aí fora, o Espiritismo é contra isso, o Espiritismo é contra aquilo. O Espiritismo não é contra nada. O Espiritismo explica, nos traz, nos ilustra, nos traz as respostas para os problemas da vida e nos explica as causas e consequências dos nossos atos. Então, a gente precisa tomar cuidado também com esse approach que às vezes a gente tem de que, como espíritas, de falar, não, o espiritismo é contra. Não, o espiritismo não é contra. O espiritismo explica. Explica a responsabilidade que você está criando para si mesmo, dependendo das suas ações. No Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta se tem o ser humano o direito de dispor de sua própria vida. E a resposta dos espíritos é simples e direta: não. Só a Deus assiste esse direito. Então, como não temos direito de matar o próximo, em nenhuma situação, não temos o direito de nos matar também. A vida no plano físico é uma dádiva de Deus, é uma oportunidade de redenção, de reparação, de crescimento moral e intelectual, que precisa ser aproveitado, apesar de todas as dificuldades que surgem. As dificuldades são obstáculos para nosso crescimento, e quando a gente consegue entender isso, facilita muito lidar com o nosso dia a dia, sabendo que no fim da jornada, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que existe um progresso moral e um progresso intelectual, que a gente sempre está melhor do que quando começou, se a gente tiver paciência e resignação com as nossas dificuldades. Bom, 90% dos casos do suicídio, patologias de distúrbios mentais poderiam ser facilmente diagnosticadas e tratadas. Isso é muito importante. Outro mito é que a pessoa, quando está em profunda depressão, tem mais tendência a se suicidar. Não. Quando a pessoa está em profunda depressão, ela não tem coragem e nem vontade de fazer nada. Fica largada.
O problema, o perigo, é quando está saindo. Aí quando começa a ter vontades. E aí quando você está saindo desse processo depressivo profundo, tem muitas vezes que a pessoa cria coragem para cometer o suicídio. Então é a hora que você precisa estar atento e acompanhando alguém que está passando por uma depressão profunda nesse processo de recuperação, que a pessoa não se encaminhe para o suicídio. 35% então dos suicidas são causados por depressão. E depressão é tratável. De novo, precisamos encaminhar as autoridades competentes, psiquiatras, psicólogos, hospitais, o que for possível, para ajudar essas pessoas que estão passando por esse processo. Essas pessoas se sentem isoladas, sozinhas, e se você dá companhia, dá um apoio, dá um ombro amigo, às vezes é tudo que está faltando, é tudo suficiente. Quantas pessoas que tentaram se suicidar e falharam e não conseguiram, falharam não é boa a palavra, né? E não sucederam, depois, olhando para trás, dão graças a Deus de ter superado essa fase, porque a vida dá muitas oportunidades para a gente. Então, de cada 10 casos, isso são estatísticas da CVV lá no Brasil, 9 poderiam ser prevenidos e tratados. Ou seja, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar conscientes das pessoas que estão em nossa volta e que estejam talvez precisando de ajuda e que não têm coragem, têm vergonha, têm inibições todas de pedir ajuda. Então é importante a gente estar disponível em oferecer um ombro amigo, em oferecer palavras de conforto, em oferecer o suporte e não recriminar. É muito importante, porque a pessoa que está com essas inclinações, a última coisa que eles precisam é recriminação. Eles precisam exatamente serem ajudados a sair desse buraco. E a saída, às vezes, nós podemos ajudar arrastando eles para cima. Nesse livro de Andrew Solomon, The Noonday Demon, ele fala uma frase que é muito interessante, né? Que depressão é um segredo de família que todas possuem. Todas as famílias têm alguém que passa por depressão, tipos variados de depressão. Todas as famílias têm alguém que passa por problemas mentais, que pode não ser depressão, podem ser outros. Então, a nossa obrigação como espíritas, sabendo que nós estamos encarnados na nossa família não por acaso, que nós estamos cercados por nossos amigos próximos não por acaso, é estar preparado para ajudar, estar disponível para ajudar, que é possível, a gente consegue, não é difícil. E a alegria pessoal que você sente quando você consegue ajudar uma pessoa a sair do buraco é uma satisfação pessoal muito grande. A sensação do dever cumprido, de que a gente fez a nossa parte, de que a gente fez o que estava ao nosso alcance. É importante isso, né? Diferenciar entre depressão e estado depressivo ou tristeza. Tá? Nós, no nosso nível de evolução, a gente não consegue ficar o tempo inteiro otimista, a gente flutua. E o flutuar dos pensamentos do nosso dia a dia é normal. A gente está mais alegre, mais triste, quando passa por problemas, entra em estados depressivos. Agora, a depressão é quando você cai e fica. E aí é o perigo. E aí é quando os obsessores, os espíritos se associam, e aí é que complica mais a vida. Então, é importante isso também, a gente diferenciar se a pessoa está passando por uma tristeza por algum problema, perdeu o emprego, perdeu alguém querido,
está tendo algumas dificuldades na vida, isso gera tristeza, gera momentos depressivos, mas não a depressão. A depressão é uma doença diagnosticada de esse estado de profundo falta de motivação para fazer qualquer coisa. Falta de... não conseguem levantar da cama, às vezes. Eu tenho depressivos na família, então eu vejo fases que eles ficam na cama por semanas. Meu avô, que era bipolar, e na época que não existia isso, ninguém falava isso, então ele tinha os extremos bem acentuados. Ele ficava na cama por 3 meses. Assim, trabalhou até o fim da vida, 85 anos ele morreu. Mas assim, ele entrava em depressão, ficava 3 meses na cama. E aí a família falava, tá passando por uma fase, Ninguém falava, não existia a depressão, né? E quando ele entrava no estado eufórico, ele fazia umas loucuras, pegava a família, tinha 7, levava a família para passear, todos os 7 punha dentro do carro, descia, de São Paulo, descia para Santos. Uma vez ele desceu em Santos, aí chegou um pedaço da estrada, a estrada tinha o trilho do trem no meio e a estrada estavam reconstruindo. Ele não teve dúvida, pegou o carro, foi em cima do trilho, assim, com as rodas em cima do trilho, atravessando, andou não sei quando pelo trilho. Esses estados de extremos que também são perigosos, porque quando a pessoa está super excitada, depois vem o estado depressivo. Então, todas as famílias têm. Não é para ter vergonha, não é para se sentir diferente. Se somos nós, procuramos ajuda. Se nós vemos na nossa família, vamos ajudar. Vamos encontrar maneiras de ajudar as pessoas, talvez levando para autoridades que precisam, para psiquiatras, psicólogos, médicos, etc. Ou se a pessoa se recusa, está ali preparado, atento, do ombro amigo. Obviamente, na classe média e baixa, que tem menos recursos financeiros, a depressão é um problema que se encontra mais, assim, não em porcentagem. Porcentagem é o mesmo, a população é igual, mas quem é mais rico, em geral, tem dinheiro e acaba indo no médico, uma grande maioria acaba indo no médico, psiquiatra, faz tratamento, não sei o quê. Quem não tem recursos financeiros, às vezes, não tem essas possibilidades, e aí encontramos esse problema das pessoas tendo mais dificuldade para lidar. De novo, a família não pode estigmatizar. É um problema que as pessoas têm, é um problema mental que pode ser tratado, que deve ser tratado. É uma doença invisível, porque não tem... quando a pessoa está com doenças que tem diagnóstico através de exames, é mais fácil lidar, né? Quando é a depressão, que é um diagnóstico teórico, é bem mais difícil. Tanto que no governo anterior, a Michelle Obama, a primeira-dama, lançou um programa para tratar da depressão pós-parto, que é um problema seríssimo, que leva algumas mães ao suicídio. E existe hoje em dia um programa de auxílio a isso. Também é uma fase que precisa estar muito atento. Quem tem alguém na família que teve filho recentemente, precisa estar sempre sabendo, perguntando. A gente sempre pergunta como é que está o filho, né? Precisa perguntar como está a mãe. Está bem? Está tudo bem? Está com alguma dificuldade? Não sei o quê, porque às vezes é uma característica de mães que que têm depressão pós-parto, de ter vergonha. Acabei de ter um filho, tudo maravilhoso aqui, como é que eu vou estar me sentindo com essa infeliz com o mundo? E simplesmente é um distúrbio mental que pode ser tratado. Então a gente tem que estar atento, a gente pode ajudar. Então o que pode reduzir os fatores de risco para a depressão? Família, com certeza, a parte mais importante, sempre, família. A crença em algo ou alguma força maior que nós mesmos
Uma estatística muito interessante que eu li outro dia foi que as famílias onde os filhos são criados em ambientes espirituais, não precisa ser filho que vai à igreja toda semana, não precisa ser filho que é forçado a fazer nada. Apenas que a família tenha valores espirituais, acredite em alguma coisa e transmite essa crença aos filhos, indiferentemente se eles acreditam ou não. Isso não faz diferença. Mas o fato da família ser espiritual reduz o número de suicídios nas famílias significativamente. Então, trazer a espiritualidade para casa, de qualquer forma que seja, ajuda na prevenção do suicídio. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que eu? Quando você tem uma fé maior, quando você acredita em algo mais, você consegue lidar melhor com essas dificuldades. Refletir sobre nossos pensamentos, nossos atos, analisar se nós estamos sendo atraídos por algumas ideias que possam levar a esses pensamentos difíceis e lidar com eles, enfrentá-los. Dar algumas risadas, faz bem também. A gente sempre fala, quando a gente conversa no atendimento fraterno, pessoas que estão passando por problemas de depressão, problemas difíceis, a gente fala, quando vem esses pensamentos, a primeira coisa é fazer o que o Divaldo ensinou a gente, né? Leva o pensamento até o fim, porque a gente fica lutando contra o pensamento, ele não sai, ele não vai embora. Leva ele até o fim e deixa embora. Segundo, distrair. Mas distrair com o quê? Cada pessoa é diferente. Entendeu? Se você consegue se distrair com Netflix, com Netflix. Se você consegue fazer uma leitura edificante, melhor ainda. Mas às vezes, se você a pessoa está numa situação tão ruim que não consegue. Mas todos nós temos alguma coisa que nos ajuda. E todos nós sabemos o que é essa coisa. Então não pode ter vergonha, nem se autoculpar de ir atrás dessa distração. De ir atrás do que vai nos levar a elevar o nosso pensamento, a tirar a gente dessa vibração baixa, dessa vibração negativa que atrai a influência espiritual. E aí, a gente sabe que, de acordo com o Espiritismo, a incredulidade e o materialismo são as causas maiores do suicídio, porque a falta de acreditar que a vida continua leva as pessoas a quererem tirar a própria vida quando o problema parece insolúvel. Se as pessoas têm dúvidas sobre a vida espiritual, se não sabem, ou não têm certeza, ou não acreditam, fica mais difícil resistir aos impulsos. E leva à fraqueza moral diante das decepções e sofrimentos, porque você não tem onde se apoiar. Quem tem uma espiritualidade, quem tem alguma coisa maior que nós, acredita em alguma coisa maior que nós, é mais preparado para lidar com essas situações mais difíceis, porque mesmo que esteja muito difícil, a gente sabe que existe o outro lado, que a gente vai chegar. Joana de Ângeles nos fala que a causa de todos os males presentes nos dias de hoje é a ausência de uma visão mais espiritual da vida. A causa de todos os males, não é de suicídio, depressão, é todos. Se todos nós conseguirmos ser mais espirituais, mas sinceramente mais espirituais, não é ir na igreja porque acha que a gente está agradando a Deus. É para nós. Vir no centro espírita porque a mulher, o marido, mandou. É para nós, é acreditar que a gente pode evoluir e superar nossos problemas, que eles fazem parte da nossa evolução. A falta de fé, novamente, é responsável
por quase a totalidade de suicídios. Isso a gente encontra no Consolador de Emmanuel. Falta de fé. Fé em Deus? Não, a falta de fé. Fé em tudo. A gente tem a falta de fé em nós mesmos. Falta de fé que existe uma solução, que existe o outro lado da ponte. Nós precisamos reconquistar essa fé se nós perdemos. E como que a gente reconquista essa fé? Estudo, leituras, conversas, buscando saídas para as nossas dificuldades. A vida continua e continuará para todo sempre. O Espiritismo nos fala isso. Somos espíritos imortais. Todos os problemas que nós temos vão ser resolvidos. Isso é garantido. Porque todos nós vamos ser espíritos perfeitos um dia. E se nós vamos ser espíritos perfeitos um dia, todos os problemas que nós estamos passando vão ser superados. Isso é óbvio. Agora, quando? Depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, mudando para o segundo assunto, como nós espíritas podemos lidar com um outro aspecto que leva as pessoas à depressão, ao suicídio, que é a obsessão. Nesse livro, Os Bastidores da Casa Espírita, esqueci o nome do livro, Seara do Bem. No livro Seara do Bem, essa jovem chega para a assistência fraterna com pensamentos sombrios, tristeza e profundo desgosto com a vida. Contemplava o suicídio. E aí vocês veem ela no plano físico, é Carlos o nome dele, também no plano físico, e a mentora com o obsessor, que estava ligado a ela porque eles tinham sido casados numa vida anterior, ela largou ele e fugiu com o dinheiro dele. Motivo óbvio e bom para ficar obsediando, né? Obviamente ela não lembra de nada, e uma coisa muito importante aqui, Carlos encorajou a moça a estudar e se engajar com trabalhos de caridade para melhorar, para se livrar do processo obsessivo. Mas ele não fala para ela que ela está com obsessão. A gente nunca vai falar que a pessoa está obsediada. O espírita adora virar e falar, isso é obsessão, está obsediado. Quem realmente está obsediado, a gente indica caminhos, mas não fala que está obsediado por dois caminhos, por dois motivos. Primeiro, que a pessoa pode ficar traumatizada. Sai do centro e nunca volta, né? Outro dia a Jussara, minha mulher, conheceu uma CEO da companhia da ONG que ela trabalha no Brasil, uma nova CEO que veio para cá, e ela conheceu, a ONG não é espírita. E a Jussara estava conversando com ela e levou ela, falou do trabalho do presidente da Federação Americana, etc. E ela perguntou se ela conhecia o espiritismo. Ela falou, quando eu era mais jovem, eu tinha muito eu via coisas, tinha essas influências, não sei o quê. Aí eu fui num centro espírita, falaram para mim, você está obsediada, precisa vir aqui fazer tratamento. Ela falou, nunca mais voltei. Infelizmente, a gente não pode assustar as pessoas. A gente está aqui para ajudar as pessoas, né? E a segunda motivo que a gente não fala que a pessoa está obsediada, porque aí a pessoa fala, a culpa não é minha, é do obsessor. Saída fácil, né? A gente adora culpar os outros. Então, quando a gente vira espírita, logo a gente começa a culpar os espíritos por tudo de errado que acontece com a gente, né? E à medida que a gente estuda e aprende, sabe que a responsabilidade sempre é nossa, né? O que é a obsessão? É uma influência persistente e danosa de um espírito sobre o outro. Existem 4 tipos de obsessão. A gente sempre, quando fala de obsessão, todo mundo sempre pensa desencarnado sobre encarnado. Mas existe encarnado sobre encarnado. A gente conhece alguns casos aí de obsessões, né, que resultam em crimes e etc. Encarnado para desencarnado. Como é que é essa obsessão? Um exemplo muito simples você perde um ente querido e não deixa eles irem.
fica anos preso a essa saudade, a essa necessidade de ter, não supera a morte e obsedia o que partiu. Desencarnado para desencarnado, né? No umbral a gente deve encontrar muitos desses. Mas o que a gente vai falar aqui é de desencarnado para encarnado. Uma coisa muito importante, obsessão é sempre pessoal. Tá? Não tem obsessão que não é pessoal. Se não é pessoal, é influência espiritual. Digamos, você vai num bar, encher a cara. Aí fica cercado de espíritos que estão lá bebendo com você. Aí você vai embora, ele gostou de você, ele vai te acompanhando pela vida. E aí no centro espírita falam que você está obsediado. Não exatamente, porque não é pessoal. Você para de beber, ele vai embora, porque ele ou ela. Porque tem alguém que bebe na esquina, tá cheio de bar não falta por aí. Então não é pessoal, a obsessão é pessoal. Alguma coisa aconteceu no passado que ligou esses dois espíritos, a culpa sempre é dos dois, a responsabilidade sempre é dos dois, e a associação é feita através dessas ligações do passado. É uma relação entre dois espíritos que se deteriorou e se tornou uma patologia da alma. Os dois ficaram ligados por esse esfriamento que houve, como no caso lá que a gente viu, da mulher que largou o marido e fugiu e levou o dinheiro. Era um relacionamento e virou pessoal o problema. A vítima de hoje é o perseguidor de ontem e será o perseguidor de amanhã. A gente fica muitas vezes nesse processo de obsediar para lá e para cá, encarna, traz o obsessor, desencarna, o obsessor encarna e a gente vira obsessor. Então, para trabalhar isso, os dois necessitam de ajuda. A cura depende da boa disposição de pelo menos um e, idealmente, dos dois. Por que de um? Porque a obsessão é, de novo, voltando às nossas vibrações. A conexão é por vibrações mentais. Então, se você eleva a sua vibração através do trabalho sério, você sinceramente perdoa, lida com o problema de uma forma positiva, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu, você desconecta do obsessor. Aí, mesmo que o obsessor não faça parte dele, ele não consegue sintonizar com você, não consegue te achar. Então, é um trabalho pessoal se livrar da obsessão, mas idealmente você trabalha os dois. Vocês conhecem a história do Divaldo com Sombra, né? Sombra? Máscara de ferro. Então, vocês todos já conhecem, não preciso falar eu de novo. Se o Divaldo tinha obsessão daquelas e demorou quase 40 anos e quase levou ele ao suicídio, imagine nós, né? A gente está acompanhado pelos nossos amiguinhos por aí, mas a nossa responsabilidade é saber lidar, é saber se preparar e saber não deixar eles nos influenciarem negativamente na medida do possível. Como é que a gente diagnostica a obsessão? Pensamentos, sentimentos, ações negativas. Quando a pessoa muda, de repente, e muda para o lado negativo, começa a ter ideias diferentes do que eram, começa a ter alguns sentimentos, uns pensamentos, começa a ter essas atitudes, é bom a gente ficar atento, porque pode ser uma obsessão se instalando. A obsessão não é um processo que se instala assim, a gente vai ver isso, mas se instala aos poucos. E quando a gente percebe que que o processo pode estar acontecendo, é a hora da gente também tentar ajudar de alguma maneira. Mas para nós mesmos é fundamental aprender a despoluir a nossa mente e praticar benevolência com nossos pensamentos. No fim, começa tudo na nossa mente. Se a gente consegue substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos, por uma disposição de superar as dificuldades, entendendo que eles vão vir, que eles fazem parte do nosso processo evolutivo,
que fazem parte da nossa luta, superar esses pensamentos negativos, mas não deixar eles tomarem conta da nossa vida, exercitando o nosso cérebro e se conectando com a espiritualidade maior, que é o que a gente... Vocês estão todos aqui porque vocês querem se conectar com a espiritualidade maior, senão vocês não estavam numa quinta-noite de chuva vindo no centro espírita. Muitas vezes os espíritos inferiores que se associam com as vítimas dominam como elas se fossem crianças. É um distúrbio que vem de longa data, como já falamos, começou em algum lugar do passado e os obsessores querem vingança normalmente. Eles querem causar tanto dano de quanto eles acham que a gente causou a eles. Quem participa de reuniões mediúnicas e lida com esses obsessores vê que muitas vezes eles não têm interesse em sair desse estado, em melhorar. Eles querem, enquanto eles não virem a vítima, a vingança atingida, eles não querem se livrar. E é um processo difícil, porque depende dos dois lados. Mas quando a gente está tratando aqui, de novo, o encarnado, ele tem mais possibilidade de quebrar esse vínculo do que o obsessor desencarnado. Porque quando você está desencarnado, lembrem-se, a gente não tem a distração do corpo físico. Nosso corpo físico obriga a gente a dormir, obriga a gente a comer, obriga a gente a tentar sobreviver, uma série de coisas que no mundo espiritual só existe a nossa mente. Então vira um pensamento único de prejudicar e atacar o desejo de vingança. O encarnado, porque tem essas distrações do mundo material, mundo físico, tem mais possibilidade de ser direcionado para conseguir se desconectar do obsessor. Então, é por isso que a erradicação depende mais do encarnado do que do desencarnado. Tem que começar em algum lugar. Você vê, voltando à história do Divaldo, graças a como ele viu a atuação do Divaldo, ele perdoou o Divaldo, ou seja, o mérito do Divaldo em conseguir se desconectar desse espírito, que não se desconectou, porque ele está lá até hoje ajudando o Divaldo agora na Mansão do Caminho, mas curou o processo obsessivo pela atuação do encarnado. Obsessor vem do latim obsessore, aquele que causa obsessão. De novo, não é alguém estranho, é alguém que está conectado e com o qual nós tivemos estreitos laços afetivos. Tá? Sempre tem laços afetivos, não obrigatoriamente de amor. Tá? Você tem muitos, às vezes, obsessores que são amigos, companheiros, amigas, companheiros, sócios. Tem muitos obsessores que são sócios traídos em negócio, mas, obviamente, os casos de amor normalmente são os que se tornam mais difíceis, porque o amor e o ódio estão muito próximos e aí se tornam rapidamente em ódio, e do ódio vem a obsessão. O obsessor é alguém que não foi capaz de se livrar desse ódio após a encarnação. Lembra as palavras de Jesus? Antes de vir ao altar fazer a sua oferenda, vai e reconcilie-se com o seu irmão. Por que Jesus falou isso? Por isso, exatamente por isso. Para a gente se livrar desse problema antes da desencarnação. Para não levar esse problema para o outro lado, porque do outro lado fica muito mais difícil resolver o problema. Enquanto a gente está aqui frente a frente, é mais fácil resolver o problema. Não parece às vezes, eu sei. Às vezes você olha e fala, não tem jeito de resolver isso. Mas é mais fácil. É muito mais difícil do outro lado. Um encarnado, outro desencarnado, em zonas difíceis. Então, vamos lembrar
de tentar resolver nossos problemas, não carregar na volta ao mundo espiritual nenhum desses problemas, pelo menos da nossa parte. De novo, nós não podemos resolver o problema dos outros. Cada um resolve o seu problema. Mas a gente pode resolver a nossa parte. A gente pode não levar o rancor, não levar o ódio, não levar a raiva. Aí, se nós fizermos a nossa parte, o outro não consegue se conectar conosco porque a vibração está em nível diferente. O obsessor, isso a gente vê nas reuniões mediúnicas, a culpa não é deles, a culpa é sempre do outro. Isso é uma característica nossa também, né? A gente passa por problemas, nunca é nosso problema, né? Sempre alguém tá causando problema pra gente, nunca é nossa culpa. Não é minha culpa. Quem tem filho sabe como é. A primeira coisa que eles falam, não é minha culpa, não é minha culpa. É nossa culpa. A gente tem responsabilidade dos nossos atos. E se a gente fugir da responsabilidade de resolver nossos problemas, nós só vamos complicar a nossa vida. Por que os espíritos inferiores nos incitam a cometer erros? Vocês conhecem aquela frase que em inglês fica bem mais interessante, misery loves company? É simples, é isso. Eles não querem ficar lá sofrendo sozinhos, eles querem que a gente sofra junto com eles. Por desejo de vingança, por desejo de incapacidade de superar os próprios problemas. Então eles querem atrair o grupinho, vamos lá se reunir de novo. A gente era a gangue aqui na última encarnação, aí agora eu estou querendo aqui me melhorar, mas eles não querem que eu melhore, porque a companhia era boa, por que eu vou fugir da companhia deles? A gente vê as gangues aqui nos Estados Unidos, né, que você ouve falar das gangues, os meninos que tentam fugir da gangue, que são perseguidos, são às vezes até assassinados, etc., reflexo daqui e de lá, o que está no mundo espiritual, a nossa é a cópia. Essas gangues são esses grupos de espíritos que não querem deixar saírem. Então eles não querem que a gente fuja porque eles querem que a gente sofra como eles sofrem. Eles estão sofrendo e acham que a gente tem que sofrer igual a eles. Causas passadas e causas presentes. Lembre-se também que a gente pode atrair essas conexões nessa própria vida, tá? Então, nossos problemas aqui que acontecem nessa vida podem criar obsessões futuras e obsessões presentes. Então, não é só pensar que é só o passado, não lembro, não sei como lidar. Não, vamos cuidar do nosso dia a dia pessoal, os nossos relacionamentos pessoais, que assim a gente consegue evitar problemas futuros. Existem 3 tipos de obsessão, segundo o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Uma fascinação, uma obsessão tipo simples, uma fascinação ou uma subjugação. Sempre, todas elas são de difícil superação. Algumas são mais, obviamente, à medida que vai piorando, vai sendo mais difícil. A fascinação, eu acho às vezes até mais difícil que a subjugação, porque a subjugação, o subjugado fica completamente à mercê do espírito, e aí fica claro que tem algum problema sério ali, é mais fácil de tratar. Essas pessoas, por exemplo, que a gente falou que ficam em depressão profunda, às vezes elas estão num processo de subjugação espiritual, e aí você consegue lidar com o problema. A fascinação, a pessoa não percebe e sai seguindo os fascínios dela e causando, às vezes, muito mais estrago que os processos de subjugação. Mas a subjugação é o caso mais pesado da obsessão. A obsessão mais séria é a subjugação. Como a gente falou, não é um processo que se instala imediatamente. É gradual, de acordo com o nível e intensidade. No início, o espírito perseguidor, às vezes a gente está separado do obsessor porque a gente tem alguma certa proteção espiritual, a gente não está entrando em sintonia com eles, e eles às vezes estão procurando a gente e não acham. Mas quando eles acham, aí eles começam a analisar as nossas vibrações mentais e procuram
onde nós somos vulneráveis. E através de uma ação persistente, o obsessor estabelece uma harmonia mental entre ele e o perseguido. E através dessa harmonia se inicia o processo de obsessão, sempre pessoal. A impregnação fluídica resulta em infecções parasitas de caráter mental, o vampirismo. A origem de vampirismo do vampiro surgiu disso, em processos obsessivos que eles resolveram criar a fantasia do vampiro. O vampiro nada mais é do que um espírito obsessor que se alimenta do fluido vital do encarnado. O fluido vital no vampiro é o sangue, que não existe na prática. Na teoria é o espírito obsediando e se alimentando dos fluidos vitais do obsediado. Ele começa a enviar esses dardos mentais constantes, começa a pôr ideias na cabeça do obsediado, e vocês já ouviram as pessoas às vezes falaram, estou com essas ideias, não sei de onde estão vindo, essas ideias não são minhas, algumas ideias assim, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso, esse tipo de coisa. Esses são red flags para processos obsessivos que talvez estejam começando. As pessoas começam a ter alucinações. Isso é provocado pelas formas de pensamento que são elaboradas pelo perseguidor. A gente sabe que pensamento é matéria. Então, esses pensamentos começam a influenciar o perseguido. E uma outra característica é a sonolência. Se você vê a pessoa entrou num estado meio de sonolência, de problemas de motivação, de ser ativo, pode ser que esteja entrando num processo obsessivo. No começo se manifestam insinuando a ideia, outras vezes é como um raio que entra no meio na noite escura do sofrimento. Quando a pessoa está com aquele auge do sofrimento, o obsessor se aproveita. E acabam fixando essas ideias e acabam se aproveitando dessas fragilidades das suas vítimas. E nós aqui, espíritas, como lidamos então com esses processos obsessivos? As obsessões simples e alguns casos de fascinação normalmente respondem bem a tratamentos espíritas. É sempre importante buscar auxílio médico. A gente vai falar e repetir 500 vezes aqui. Sempre é recomendado procurar auxílio médico. Mas os médicos, psiquiatras, psicólogos, não conhecem, ou se conhecem, não usam o lado espiritual. Aí entra o centro espírita. Porque nós podemos fazer o tratamento do lado espiritual, da parte espiritual. E, normalmente, no tratamento no centro espírita, através de passes, através de assistência fraterna, através de estudo, a gente consegue lidar com esses processos de obsessão simples, ou alguns casos de fascinação simples também. Mas os casos mais sérios, como a gente falou, aí é fundamental uma combinação da terapia espírita com tratamento médico-psicológico. Não podemos ter a ilusão de que a gente vai conseguir resolver esses casos sérios num centro espírita somente. Nós temos que encaminhá-los também a um processo de tratamento médico. É uma combinação do tratamento físico e tratamento espiritual. Às vezes as pessoas falam, mas se é um processo espírita, se ele está só espiritual, está só se associando, se você separar. Mas o que acontece é o seguinte, às vezes os processos de obsessão se tornam tão graves que afetam o nosso corpo físico, afetam o cérebro, afetam o nosso corpo físico. E aí, se o corpo físico está afetado, a gente precisa tratar com o médico. Homeopata, alopata, psicólogo, psiquiatra, remédio. Os remédios estão aqui para nos ajudarem. Contanto que a gente saiba lidar e saiba tomar os cuidados devidos, a evolução da ciência nos ajuda a superar os nossos problemas, e tem que ser assim. Obviamente, as reuniões de desobsessão, que o obsessor não vai participar,
que o obsediado não vai participar. O obsediado, não, primeiro, a gente não fala que ele está obsediado. Segundo, a gente faz o tratamento sem ele saber. Mas nas reuniões de desobsessão, esses espíritos, muitas vezes, você consegue pelo menos separar temporariamente para poder dar um auxílio aos dois. Eu não sei se vocês lembram do Domínios da Mediunidade, que é aquela moça que foi com um processo obsessivo para um centro espírita, aí separaram os dois, aí ela foi para casa dormir, na hora que ela entrou em sonho, a primeira coisa que ela fez foi sair correndo procurar o obsessor. A obsessão era mais dela para ele do que dele para ela. Mas o centro espírita, a gente consegue dar início ao processo de tratamento e de superação. Os passes, uma coisa interessante. Passe não é tratamento preventivo. Somente o esforço próprio de crescimento espiritual pode prevenir a obsessão. Não é você achando, eu venho aqui, tomo passe e estou livre de obsessão. Não. Passe te ajuda a harmonizar, te ajuda a te dar força, te ajuda a harmonizar o perispírito com o corpo físico, a elevar o seu nível mental. Tudo isso ajuda a prevenir obsessão. Mas achar que vai vir aqui tomar passe e acabou, está livre da obsessão, seria bom se fosse, né? Mas não é. Bom, é claro que é oração, né? Aí a gente volta no fundamental, a necessidade da oração. A oração no sentido de abrir o coração aos espíritos superiores, a Deus, para buscar essa conexão, porque através da oração, o que você está fazendo? Você está exatamente elevando a vibração mental. E elevando a vibração mental, você está desconectando, abrindo uma oportunidade de desconectar do obsessor, dos espíritos que estão te tentando nos influenciar. É um hábito. Nós temos que desenvolver esse hábito. Quando se conectar com os espíritos, com os benfeitores espirituais, tem que ser um exercício diário, um exercício a todo momento da nossa vida. No dia que a gente conseguir transformar a nossa vida em oração constante, em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos relacionamentos, aí nós estamos ficando aqui em cima. É o objetivo. Estamos longe, vai demorar algumas encarnações ainda, mas a gente chega lá. E, obviamente, nesse hábito, a gente tem que lembrar do Evangelho no lar, que a oração sempre constitui um campo de sementes evangélicas extensivo às entidades do plano invisível que os assistem, permitindo a evolução e o desenvolvimento espiritual. Evangelho no lar, toda semana, no mínimo, sempre no mesmo dia, mesma hora, qualquer que seja, com todos os membros da família que se dispõem a participar. Não podemos obrigar ninguém maior de idade a participar. Os nossos filhos a gente obriga. Como disse o Décio Iandoli quando ele esteve aqui, meu feijão, minha religião. Ele falava isso para os filhos dele. Então faz parte, mesmo que eles estejam lá revoltados de estarem lá no nosso Evangelho no Lar semanal, é nossa obrigação, é da nossa parte, do processo de educação deles, trazerem eles para essa oração em família. Nós, espíritas, nós temos a responsabilidade de devolver o que recebemos do alto, que é essa doutrina maravilhosa que nos ajuda a superar os nossos problemas do dia a dia, a entender de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E parte da responsabilidade de ser espírita é seguir a máxima do espiritismo: sem caridade não há salvação. A caridade, primeiro conosco e depois com os que estão próximos de nós.
E parte dessa caridade é estar atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs que estão próximos de nós. Nós, sim, podemos ajudar aos que estão passando por crises depressivas, por tendências suicidas, por processos obsessivos, no mínimo trazendo eles para um centro espírita, se recusam a vir, vindo a um centro espírita e recebendo tratamento por eles à distância, esquecendo literatura que ajude perto deles para atrair a curiosidade, livros, filmes instrutivos, qualquer que seja o caminho que eles nos deem abertura para essa ajuda que a gente pode oferecer como espíritas, é nossa obrigação conosco mesmo. Tá bom? Muito obrigado.